Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Clima pesado no Vasco. A torcida perdeu a paciência e foi à porta do clube para protestar. Cerca de 30 torcedores pediram a saída do atual presidente Eurico Miranda. Além disso, os vascaínos reclamaram do excesso de jogos no Maracanã e do alto número de contratações de jogadores com mais de 30 anos. Por fim, exigiram disponibilidade de ingressos gratuitos para o jogo contra o Atlético Mineiro no sábado, por conta da situação difícil da equipe. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Bom dia, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo, meus amigos, para mais amigos cruzmaltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Falando sempre em Clube de Regatas Vasco da Gama da melhor maneira possível. Muita gente sabe que o Vasco não consegue contratar ninguém, o Vasco não consegue ir ao mercado nem trazer jogadores limitados e fracos. Por incrível que pareça, até o Kaique, que é um jogador muito limitado, que estava sendo especulado para vir para o Vasco, também não vai vir. E a equipe do Vasco vai estrear com essa equipe. E muita gente não está falando em futebol mais, gente, porque está vendo o que é essa empresa, o que é a 777, e estão analisando principalmente os resultados dessas equipes pelo mundo do futebol. Porque vê se a 777, tirando o Vasco, qual a grande equipe do futebol mundial que a 777 tem aí pelos continentes da Europa, da Ásia, da América do Sul. Qual é o grande time que a 777 tem? Só o Vasco. Só o Vasco. E se você tem uma empresa que não tem a mínima qualificação de administrar essas equipes medianas da Europa, conseguiria administrar o Clube de Regatas Vasco da Gama? O Vasco é um clube protagonista. O Vasco é um clube protagonista. Uma equipe, aqui atrás está aqui. Campeão da Libertadores. Hoje que essas equipes que aí, Stand Liège, Melbourne Victory, Red Star, Hertha Berlim, não são essas equipes. São equipes medianas do continente europeu, da Oceania. Então, gente, agora muita gente acordou do que é essa empresa dentro do Vasco, principalmente os resultados esportivos dela pelo mundo do futebol. Resultados de equipes sendo rebaixadas, equipes disputando terceira divisão do campeonato francês, equipes disputando segunda divisão do campeonato alemão, equipes disputando meio de tabela em campeonato belga, australiano. Essa é a 777 pelo mundo esportivo e principalmente o futebol. Porque a gente vai falar aqui, muita gente está largando de mão de porque não tem notícias do Vasco em relação a contratações, porque não vai vir, gente. Não vai vir. Os caras não têm grana, os caras não têm cash, os caras estão no vermelho. Devido
a vários processos que tem lá fora. Esses caras estão literalmente na merda. Eles se penduram através de times de futebol para tentar girar esse dinheiro, para tentar manter essa empresa de pé. Os clubes que elas compram, entre aspas, compram, pois os caras não têm grana, eles conseguem se manter com os clubes de futebol espalhados pelo mundo. Por isso que nenhum desses times, os contratos são expostos para torcedores, para sócios do clube. Acontece a mesma coisa no Vasco, porque há muita podridão, há muita sujeira nesses contratos dessas empresas pelos times de futebol pelo mundo, comandadas pela 777, pelo senhor Josh Craig Wander. A gente vai falar aqui sobre o bônus de descrição. O bônus que não foi falado nas mídias, que é o bônus, sim, da associação reaver as ações que faltam para complementar os aportes que a 777 tem pago. Cada aporte pago, a 777 ganha uma porcentagem dessas ações. Esse 70% hoje, a 777 tem 31%. 31%. Faltam 39%. 39%. O Vasco tem 30%. E a gente vai mostrar aqui, muita gente não analisou e muita gente não prestou atenção. O próprio Dieguinho não sabia disso. E o Pedrinho falou. O pilantra, o vagabundo do seu Jorge Salgado, notificou sim o bônus de subscrição. Ele notificou. Muita gente não sabe, as mídias não passaram isso. Com isso, se a 777 não pagar, até dia 2 de outubro, aonde vai passar um mês do vencimento, que será no dia 2 de setembro, a partir do dia 3 de outubro, anota essa data, a partir do dia 3 de outubro, o Vasco estará com 69% das ações do futebol da SAF, se tornando de minoritário para majoritário. O Vasco estará tomando conta, a associação estará tomando conta da Vasco SAF. É isso que a gente tem que notificar vocês, o próprio canal do Careca Vascaíno falou isso. A gente está falando sobre isso agora e pode ter certeza que esses 270 milhões, muitas coisas vão acontecerem até essa data. E se até essa data, do dia 2 de setembro, passarem, aí começa a contagem regressiva do torcedor do Vasco para essa empresa não ter mais nada de mandar no futebol do Vasco. E aí o Pedrinho novamente estará como presidente do clube tomando as ações e tomando conta do futebol do Vasco, pois a associação será a dona dos 69% que ela terá. 69% das ações da SAF. E com isso, o Vasco Associativo tomará conta e poderá fazer qualquer coisa, E esses caras, a 777, estarão como rainhas da Inglaterra. Isso é muito importante estar notificando, e por isso que muita gente aí não sabia, e a gente vai mostrar esse vídeo agora em relação ao que o Pedrinho vai falar no Dieguinho, que o senhor Jorge Salgado, ele ativou sim, ano passado, esse bônus de subscrição, fazendo que a 777 estaria com seus dias contados a partir de 2024. E a data de 3 de outubro será uma data que será, sim, histórica para o canal Russo Vascaíno, pois queremos esses vagabundos da 777 quanto antes fora do Clube de Regatas Vasco da Gama. Veja aí. O presidente Jorge Salgado teve aqui, foi entre outubro e novembro. Foi bem no finalzinho do mandato dele, ele teve aqui. E eu perguntei para ele, foi depois do aporte é em setembro. Foi entre outubro e novembro. Eu perguntei, Salgado,
Em algum momento você temeu o aporte não entrar? Porque não sei se com certeza você acompanhou o noticiário, inclusive o Grupo Globo noticiou muito isso. Dentro do contrato, tem a data para pagar. Se não pagar, o clube tem o direito de acionar uma... Esqueci o termo jurídico que se fala agora. Foi acionado no primeiro aporte, foi com atraso e o Vasco notificou. Exato, aí você tem mais 30 dias. Se não pagar, o Vasco pode pagar, se eu não me engano, R$1, o Salgado até explicou aqui, e você retoma as ações que ainda não foram adquiridas, e elas são adquiridas recorrente ao aporte. A pergunta que eu vou te fazer é bem simples. Em setembro desse ano é o ano do maior aporte, os 270 milhões. O Salgado tomou a iniciativa, ele até falou que realmente ficou preocupado, foi no momento que vieram muitas notícias internacionais esquisitas com relação à empresa. O Salgado falou tudo isso aqui no programa, quem quiser inclusive assistir, recomendo voltar nessa entrevista. Caso esse ano a 777 não pague dentro do prazo, você vai acionar a cláusula? Está no contrato. Se não pagar? Para eu não falar a frase do meme? Entendi, eu não posso falar. Para eu não falar a frase do meme, eu acho que você já entendeu a minha resposta. Eu te pergunto, eu achei que você fosse me perguntar, você tem medo do aporte não acontecer? Eu achei que você fosse me perguntar você tem medo do aporte não acontecer? Me responde você. Eu tenho. Você que está respondendo. Porque ano passado já veio com atraso... Não, tudo bem. Você que está respondendo, tá? Não sou eu que estou respondendo nada. Estou respondendo nada. Tá bom. Tô respondendo nada. Mas, diferente do Salgado, você acionaria a cláusula, tá no contrato até isso. Mas ele acionou, pô. Ele notificou, pô. Entrou com juros, inclusive. Ele notificou. Mas tu acha... Não, a questão é assim, bem direto. Cláusulas contratuais são cláusulas para serem cumpridas. Correto. Correto? Ponto. Cláusulas contratuais são cláusulas para serem cumpridas. Eu não estou cumprindo? Quando a galera me sacaneou com a frase não posso falar, eu estou cumprindo cláusulas contratuais que não fui eu que fiz, mas eu estou cumprindo. Então é simples. Contrato é para ser cumprido e cláusulas para serem cumpridas. Tem um monte de cláusulas lá. Inclusive essa que você citou. Tá. Ponto. Então é isso. Gente, anotem bem. Anotem essa data. 2 datas. O dia 2 de setembro. E aí no dia 2 de setembro, vocês estarão numa contagem regressiva. Até o dia 3 de outubro. Se esses caras que a gente aqui duvida, porque é uma firma dura, eles não vão ter esses 270 milhões para pagar, pode ter certeza que no dia 3 de outubro estaremos aqui com o canal Russo Vascaíno festejando como fosse um título de futebol a saída dessa empresa vagabunda dentro do Vasco da Gama. Pois os 31% que eles têm vão estar, praticamente eles fora do comando do futebol da SAF do Vasco. E aí quem tomará conta da Vasco SAF é a Associação do Clube de Regatas Vasco da Gama com o seu presidente, o Pedrinho. E é isso que a gente quer. A 777 fora do Vasco. Sabemos do que foi feito. A gente anotou, a gente falou do que Jorge Salgado, Carlos Osório fizeram lá no passado junto com esses caras. Por isso os contratos não são abertos em nenhum clube do futebol mundial com essa empresa de merda, pois eles têm muita sujeira debaixo dos panos. Esses caras são bandidos. Esses caras usam os clubes pelo futebol mundial para se manter vivo, para se manter de pé. São os verdadeiros picaretas, caloteiros, vagabundos, bandidos internacionais vindo do continente norte-americano e do país, dos Estados Unidos da América. Quem diria que pilantras e vagabundos estariam fazendo isso com o Vasco da Gama, principalmente nos Estados Unidos? Anotem, vascaíno, estamos na contagem regressiva. Esses caras estão com os dias contados no Vasco, ou de um jeito ou de outro, ou com ação na justiça, ou com a falta de pagamento do aporte, aonde, o bônus de subscrição, anota essa palavra, o bônus de subscrição será
né, a reversão, né, do Vasco da Gama Associativo tomar conta do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Meus amigos, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quarta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal! Valeu! Fora 777, já! Esse é o lema, galera. Vamos com tudo, que esses vagabundos estão com os dias contados dentro do Vasco da Gama. Vamos que vamos!